Bom dia, pessoal! Para essa semana, separei então a correção da última atividade que passei para vocês. Farei os vídeos em separado para cada questão, assim o tempo fica menor e vocês podem buscar apenas aquele que vocês eventualmente tiveram alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido. Para os que não fizeram, porque não tiveram tempo suficiente, algo nesse sentido, ou ficaram com muitas dúvidas e algumas questões, então acompanhem agora e refaçam. Vamos lá então para a primeira questão. Considere que um corpo se movimenta segundo a equação posição igual a 15 menos 2t no sistema internacional, então lembrando que distâncias serão em metros e tempo serão em segundos. Determine, letra A posição inicial e a velocidade. B, pede o gráfico da velocidade em função do tempo. E na C, pede também o gráfico, então, da posição em função do tempo. Para a letra A, para encontrar a posição inicial e a velocidade, é só olharmos, então, para a equação que foi dada, porque, lembrando, essa função é dada a partir da função original principal, que diz então que a posição é dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Então, o termo que está junto com o t será a velocidade, e o termo sozinho será a posição inicial. Temos então que a posição inicial será 15 metros e a velocidade será então de menos 2 metros por segundo. Lembrando que estamos no sistema internacional, então tudo será dado em metros em segundos. Então, a posição inicial 15 metros e a nossa velocidade então será de menos 2 metros por segundo ao quadrado, porque esse menos 2 é o que está junto com o t lá na função. Seguindo então agora para a letra B, que pede o gráfico da velocidade em função do tempo. Lembre então que o gráfico da velocidade, como estamos trabalhando com um movimento uniforme, a velocidade será constante, então a velocidade no gráfico vai ficar uma função constante, como vocês devem ter visto já em matemática. Então, como a velocidade é menos 2, basta procurar no eixo das velocidades o valor menos 2, identificá-lo e traçar uma reta constante ao longo do tempo, do eixo do tempo, então infinitamente. Na verdade, enquanto durar o movimento, porque diz ali que o movimento é nessa função, então a qualquer tempo que eu for aplicar, eu consigo calcular a posição, mas essa velocidade será igual a qualquer tempo estudado, ok? Para a próxima, letra C, pede o gráfico, então, da posição em função do tempo. Também usaremos, então, o plano cartesiano. Como trabalharemos sempre com tempo positivo, será sempre o primeiro quadrante, então fica fácil para trabalharmos. A primeira coisa, então, como eu falei para vocês, eu vou passar a tabelinha aqui, como eu fiz também já na atividade, mas quem quiser fazer direto, então, também é bem tranquilo, é como as equações lá de matemática do primeiro grau, onde vocês constroem os gráficos de vocês lá também, é a mesma ideia. Então, tem o gráfico aqui do tempo, a função então, e aí, a partir disso, aplicando a função no valor de tempo, o valor x, no caso aqui, sei lá, o valor de t, aí teremos então as coordenadas para marcar então no plano cartesiano e traçarmos então nossa linha representando então a posição de acordo com o tempo. Primeira coisa, atribuirmos valores então para o tempo, lembrando que o tempo zero vai ser quando a posição inicial, então fica fácil depois de colocar no gráfico e a partir disso usaremos valores próximos então de zero. Recomendo usar ali os mais baixos para ficar mais fácil traçar no gráfico, mas aí é indiferente, façam como vocês quiserem, porque na prática os pontos que usaremos os mesmos valores de tempo serão coincidentes, não fará muita diferença. Então aqui tracei como eu fiz já no exemplo para vocês, 1, 2, 3, 4 e 5. Esses valores também serão traçados lá no gráfico, né, depois ponto a ponto.
e aplicar então a função para cada um desses valores de tempo, né? Então, os tempos já marcados no gráfico, lá no eixo T, e vou aplicar a função então, aplicando o valor de t como sendo 1, vai ficar então a posição 15 menos 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, 15 menos 2, 13, então teremos como coordenadas 1 e 13. Vamos marcar já também ali no gráfico. E para o tempo 2, a mesma coisa. Então, 15 menos 2 vezes 2 vai dar, então, 15 menos 4, 11. Teremos o tempo 2 e 11 nessa coordenada. Para o tempo 3, teremos também 2 vezes 3, 6. 15 menos 6, 9. Tempos, então, ali teremos números 3 e 9. Para o tempo 4, a mesma coisa. 15 menos 2 vezes 4. 2 vezes 4, 8. 15 menos 8, então 7. Coordenadas 4 e 7, que também marcaremos no gráfico. E a última delas, então, tempo 5. 15 menos 2 vezes 5. Então, 15 menos 10, 5. Aí ficaremos com o tempo 5 e 5. Então, coordenadas, então, para marcar no gráfico, 5 e 5. Lembrando que a posição inicial, que era 15, esse é o ponto que iremos marcar lá no gráfico, onde vai cortar o eixo, então, da velocidade nesse valor 15. E a partir disso, então, a gente traça a reta. Então, como a velocidade é negativa nessa questão, teremos uma função decrescente. Lembrando, como a velocidade é negativa, 2, a cada segundo vai diminuir 2. Então, partindo de 15, depois no tempo 1 a posição já é 13, no tempo 2 é 11, no tempo 3 é 9, no tempo 4 então é 7, no tempo 5 então será 5 e assim por diante. Aí você consegue prever, calcular, na verdade, não prever, mas consegue calcular qual ponto que ele vai estar de acordo com o tempo. Isso para qualquer tempo depois. Basta aplicar então a função.